programa de hoje, teremos uma sagaz dupla da Justiça Nacional. Esse homem da justiça. Um é professor e promotor de muito prestígio. O outro é procurador de justiça e já foi presidente da Alesp. Palmas para José Carlos Blatt e Fernando Capês. Aí está, nosso querido Capês. Fala, Capês, tudo bem? E aí, tudo bem, Emílio? Muito obrigado pela presença aí ao nosso querido José Carlos Blatt também. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você a respeito desse negócio aí do Telegram. Isso é só no Brasil, né? No mundo inteiro nada disso acontece. O cara... Por que só aqui no Brasil tem essa... Parece que foi um juiz de Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo uma crise jurídica institucional, né? Então o direito está valendo menos do que o confronto de forças, infelizmente. Mas a principal coisa de um país é o direito. O Estado, o direito é a coisa mais importante. Não, o direito eu acho que é o mais... funcionar as instituições. Sim. O Estado é um território, um povo e o direito. E acabou isso aí e vira a tribo da... Os princípios constitucionais, a coisa mais importante, são os valores de uma nação. Quando esses princípios começam a ser flexibilizados de acordo com o interesse ou a conveniência momentânea, toda a instituição cai, infelizmente. E a gente espera e pede que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião maior da Constituição e dos princípios constitucionais, haja para proteger a Constituição. Porque se os princípios nossos, por exemplo, liberdade de expressão, começarem a ser mitigados, claro que ninguém pode abusar desse princípio. Mas se você não poder se manifestar, o Supremo precisa corrigir essa decisão urgentemente. E o que vai dar pro Telegram? Diz que é 1 milhão por dia? Não, eles têm que entregar os dados. Não, diz que agora é 1 milhão. 100 mil foi para 1 milhão. Mas eles estão investigando o quê? Porque o negócio parece que são grupos neonazistas, estão falando tudo bem, mas de fato a liberdade ela deve ser prevalecida. Os grupos neonazistas, claro, eles têm que ser impedidos de acessar o Telegram individualmente. Agora uma medida coletiva que tire completamente prejudica. É a mesma coisa ter um grupo neonazista com telefone falando um com o outro, você corta o telefone de todo mundo. Deveria investigar. E diga mais, como eles usam o Telegram, é mais fácil para a polícia localizá-los, identificar onde estão as quadrilhas e prendê-los. Sim, mas o Telegram precisa passar os dados. Então. E o problema parece que o Telegram não colaborou com a polícia, não foi isso? Bom, se o Telegram tem que passar os dados. E se não passar? Se não passar os dados, você aplica multa diária por não passar os dados. Isso que está acontecendo. E se não pagar em vez de você tirar Bom, não pagar a multa. A multa começa 100 mil reais por dia. Mas não paga. Em 10 dias tem 1 milhão. Tem 1 bilhão. Sim, Daí a pouco você inviabiliza. E se a empresa ficar fora do país, você inviabiliza economicamente. Não tem como executar, porque a empresa está fora do país, né? A plataforma em si, ela acaba ficando protegida exatamente por isso. E aí o que faz? Impedir. Aí caracteriza-se uma confusão da empresa com a ação criminosa que está sendo usada por intermédio dela. Mas é o último estágio esse. Esse é o último estágio, não o primeiro. Mas eu acho que poderiam os juízes, promotores, etc., terem um pouquinho mais de bom senso com relação a esse tipo de requerimento. Ou seja, se é um grupo que está ali fazendo uma série de atrocidades, buscar fazer o rastreamento disso, né? E não retirar o sigilo de todos e prender os integrantes do grupo. Aconteceu com porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem aquela... Como é que chama aquele novo lá? NFT? NFT? É NFT? Não, para comprar. Não. Aquele que eles ficam rastreando tudo pela hashtag, pela palavra que você fala. Depois do 11 de setembro, pô. Eles... Tudo. Teve agora que o cara fugiu lá do é uma porra. Leonardo. É um Leonardo, não? Pô, lógico que vocês sabem o que é. Não, mas tá difícil. Pô, eu que sou o Bruce Willis, mas você tá falando um negócio que a gente não sabe. Eu que sou o Bruce Willis. A dica tá sabendo explicar. O negócio lá é o serviço de inteligência, o serviço americano de inteligência pra internet. Os caras pegaram até os caras lá do Pirate Bay. Sim, mas eles têm convênio com a polícia, eles têm convênio aqui com o DEIC, com a Polícia Federal. Não, quando teve o vazamento, que até a Dilma teve o... Bom, tudo bem, não interessa. Wikileaks foi lá. Mandou o nome do cachorro. Não tem nada a ver com isso. Do quê? Não tem a ver. Acontece o que acontece? Wikileaks? Nos Estados Unidos, você tem um órgão, depois do 11 de setembro, depois do negócio todo. Sim.
eles fizeram um órgão onde você fica rastreando toda a internet. Então, dependendo da palavra que você fala, você já vira as palavras-chave, por exemplo, nazista, ou não sei o quê. Elsa? Esla. Não. É isso aqui. Peraí, deixa pra lá, esquece, não precisa. Mas é Esla. É um órgão. É isso da CIA? Dependendo da palavra que você fala, você já tem e pode identificar quem são essas pessoas. É que aqui no Brasil a gente não tem essa... Nós temos um convênio com a polícia americana. Tem, mas você sabe, veio o delegado aqui, a gente estava falando um negócio das escolas. Tem 3 pessoas fazendo isso aqui em São Paulo. Tem 3, não tem gente para trabalhar na... E é uma pena, porque é através desse rastreamento que você identifica organizações criminosas. Aí, então, é isso aí. Serviço de inteligência. NSA, exatamente. Muito obrigado, Zuzi. Tamo junto. NSA. É National Security Agency, a Agência Nacional de Segurança. Ela rastreia o mundo inteiro. Isso aí. É isso aí. Então, veja bem. Se você tem organizações criminosas, grupos neonazistas são organizações criminosas que usam o Telegram, você precisa aproveitar a plataforma onde eles estão se expondo, fazer o rastreamento, localizá-los e prendê-los. Se você fecha a plataforma, o que acontece? Eles vão usar um outro meio de comunicação, como a Dark Web, uma Deep Web, que fica mais difícil de você rastrear. Então, em vez de brigar com a plataforma, investigá-la para buscar quem dela está se aproveitando. É muito mais eficaz do ponto de vista da defesa. E por que eles não fazem isso? Eu precisaria conhecer os detalhes do processo. Mas... Não vem não com detalhes. Dá a solução aqui. A primeira solução, o doutor Fábio Lopes esteve aqui, o diretor do DEI, que falou, é aumentar o número de policiais, de equipe, interagir com a Polícia Federal, criar uma coesão de informações das forças de segurança. Polícia Militar tem muita informação, Guarda Civil tem muita informação. Nós trabalhamos, lembra, Blat, com sistema de força-tarefa. Força-tarefa é o grande segredo para se fazer essas investigações. Você coloca várias instituições trabalhando em conjunto, fazendo esses rastreamentos. Aí você consegue a informação para você poder tomar a medida adequada. Agora, sair com um ofício, eu sou contra essa coisa. No passado acontecia muito, vinha uma denúncia anônima no gabinete do delegado, ele já pedia interceptação telefônica, sem saber do que se tratava. Era a primeira medida. E normalmente é a última, né? Você vai fazendo todo o trabalho de inteligência, o que falta para as forças públicas hoje com relação ao combate ao crime organizado e esse tipo de... Você lembra ataque escola também, por aí dá para você... porque rastrear a rede social. É rede social, é por lá que se combina. É briga de torcida, é organização criminosa, é ataque em escola. Tá tudo nas redes sociais, já está tudo exposto. Os criminosos não tem outro então, meio mas de deixa eu fazer uma pergunta para você. Porque, por exemplo, a gente tá nessa discussão dessa PL da censura, que é bem censura aquilo, porque, você pode cair numa casca de banana, às vezes você fala um negócio que não é aquilo e acaba entrando. O Google, eles não querem, eles querem terem o controle das informações que estão lá, correto? Sim. O Estado está querendo, por isso está tendo essa PL, porque o Estado que está querendo controle, tomar conta daquilo lá. Você acha que vai para onde isso aí? Você acha que isso aí vai ser o quê? Porque, por exemplo, se você entra na plataforma, qualquer um também tá exposto. A tendência é fazer a responsabilização da plataforma dependendo do conteúdo que nela é veiculado. Então, por exemplo, nós estávamos, quando fui presidente do PROCON, quando tinha alguma plataforma de propaganda enganosa, potencialmente perigosa, nós notificávamos a plataforma primeiro. Olha, na sua biblioteca, usando uma metáfora, na sua biblioteca tem um livro aí de pornografia infantil. Na sua biblioteca tem um livro aí que estimula a prática do nazismo. Na sua biblioteca tem um livro aí que é contrário à sociedade, coloca em perigo. Tira ele, por favor. A partir do momento que ela é notificada, ela tem conhecimento, ela não pode alegar que ela não sabe o que tem lá. Então, eu entendo que algum tipo de controle precisa existir, um controle mais eficaz, mas a plataforma precisa ser previamente informada daquele conteúdo que nela se encontra. Porque hoje o argumento é o seguinte: não, eu sou uma biblioteca. O livro está lá, a culpa não é minha. Só uma lista telefônica. Responsabilidade. E a plataforma também tem que ter uma responsabilidade. Aí precisa ter bom senso para você ficar numa linha de não abuso. Porque também, primeira providência, fecha o Telegram.
Oh, calma. Como disse o Blatt, essa é a última providência que tem que ser tomada. Há uma série de providências anteriores, inclusive de usar a rede social, procurar a plataforma para fazer nela a investigação de quem dela está se aproveitando. Então, acho que o que está faltando um pouco, a palavra que eu acho que está faltando um pouco, é equilíbrio. Ter bom senso. Estratégia. Mas o problema também é a subjetividade, cabeça. Por exemplo, você falou do livro. Eu posso ter um livro, eu gosto de biografia. Posso ter um livro do Hitler e alguém vai me acusar. Ó, ele tem o livro do Hitler, aí fica nessa subjetividade e aí eu sou incriminado. Por isso que essa lei, se ela não definir claramente, mas com muito detalhe, o que vem a ser uma veiculação criminosa, vai ser uma lei inútil. Uma lei demagógica que não vai servir para nada. A lei uma ruim. coisa é você falar... vai ressuscitar a censura, né? Porque aí você vai, através desses mecanismos... Porque o grande instrumento hoje de qualquer órgão de investigação, a matéria-prima é a informação. Então, se eu, como governo, né, tenho as informações circulando e posso ter o domínio sobre todas elas, né, eu posso fazer muitos abusos de autoridade, né? Então, de repente, você tem lá uma coleção de livros. Sim. Se você é historiador, você tem o direito de ter o livro que for, até para dizer o que está de errado lá, etc. Então, de repente, se você dá esse poder. E o grande problema hoje no Estado, como um todo, é o vazamento de informação. Porque você faz uma investigação sigilosa. Então, eu pego ali, na biblioteca dele tem um livro nazista. Estou verificando, de repente eu jogo na rede que você é nazista. Não através do Estado, mas através de um terceiro. Então, esse é o grande problema de você dar o controle total e absoluto para o Estado, para ele deter as informações. O Estado, cada vez mais, tem que ser um Estado mínimo. E não o controlador. De repente você fala alguma coisa que seja crítica, né? Como vocês fazem aqui todos os dias, né? Com relação ao governo X, Y, Z. Então o cara vai começar a te perseguir, vai ver quem é sua esposa. É por isso que hoje eu não tenho rede social. Inclusive me perguntaram aqui, você tem rede social? Eu até tenho, mas eu não uso. Por quê? Através dali, as organizações criminosas têm as informações. Onde estão meus filhos, minha mulher, família, aonde eu frequento. Então, é muito perigoso isso do Estado legislar sobre a questão da informação, que é mais do que informação, é a liberdade das pessoas. Agora, do jeito que está a situação, com essa invasão do Estado agindo dessa maneira tão ostensiva, vamos dizer assim, a lei passa a ser importante para estabelecer limites a essa ação. É o que você falou, uma coisa é expressar uma opinião. Eu acho isso, eu tenho uma minha opinião. Outra coisa é você ofender uma pessoa, atacar a honra da pessoa, ou você eventualmente incitar a prática de um crime, ou você defender o nazismo. Agora, você pode ter uma obra lá que você quer consultar, está à disposição, a obra não é proibida. Então, há um limite. Esse limite que eu acho que está faltando, então, como não existe nenhuma regra, quem tem a caneta para tomar a decisão, age do jeito que bem entende. Exatamente. E ele cria a sua própria lei. Interpretativo. Exatamente. E no Estado de Direito, todos têm que estar submetidos ao império da lei, e não de uma ou outra pessoa. Já tivemos casos, né, muito conhecidos, de que a Receita Federal, por exemplo, foi utilizada para arrebentar um sujeito, para obter informações e diminuir, né, o que ele estava motorista afirmando lá acerca das questões. Então, é muito perigoso. Nós, do Ministério Público, detemos informações muito importantes. E essas informações, obviamente, têm que ser usadas com muita responsabilidade. Não posso sair daí, teve um juiz uma vez, inclusive foi afastado, que ele ia pro fórum, Emílio, e passava, via uma menina bonita num carro importado, tal, ele chegava no fórum, levanta a placa pra mim. Fez isso por uma malandrinho, hein? Lá. Gostei desse juiz. Levanta a placa. Aí o malandrinho, levanta a placa. Aí o malandrinho um dia ligou pra moça, né? Conseguiu lá os dados e a moça veio com o marido no fórum. Duro. Aí, como diziam os nossos investigadores lá do GAECO, né? The House Despencation, né? Sim, The House Despencation na hora. Ô Blá, você é especialista em desmantelar crime, né? Que a gente tava vendo aqui. E um assunto que a gente tava puxando, Emílio, que é essa gangue das malas aí. E aí, porque saíram várias notícias, não sei se o PCC está envolvido. O que vocês descobriram dessa história? Na verdade, isso é uma pontinha de um iceberg, Daniel, porque, na verdade, as drogas, elas são produzidas fora do país, em especial a cocaína, né? E ela vem através das fronteiras de muitas formas, muitas modalidades. E o que acontece? O PCC e algumas outras organizações criminosas, já não existe aquela risca de giz dividindo o Brasil, Venezuela, isso não existe mais. Então eles conseguem, através de corrupção,
né? Estão corrompendo gente lá e aqui para, obviamente, desovar essas drogas nos grandes centros do Brasil e também mandar para o exterior, porque o PCC tem as suas filiais, né, internacionais. A gente tem que se orgulhar porque é a maior organização criminosa do mundo hoje. Então, é muito fácil. É maior que foi o Pablo Escobar? Hoje eu acredito que sim. É mais organizado, né? Ela tem mais diversidade. Você tem hoje o PCC. Eu investiguei isso, eu fiquei na lista do Marcola durante muito tempo, agora apareceu outro promotor, fiquei contente. E ele... Saiu da lista. Você estava na lista? Fiquei na lista há muitos anos. Sério? Eu prendi, juntamente com os colegas, o Marcola umas 2 ou 3 vezes, né? Inclusive uma no parlatório. Essa foi bem interessante. Foi a primeira vez que a gente fez... Mas você conhece ele? Você Conheço. bateu um papo? Papo não... A cerveja. Só prendeu e... Prendeu e deu tchau. assim, né? Formalmente. Não tem o Telegram. Não. E nós fizemos a primeira interceptação ambiental do país. Colocamos câmera escondida e som no parlatório. Ele ia receber uma advogada e um advogado. A advogada era namorado que depois foi assassinado. E eles entraram para conversar com o Marcola dentro do parlatório, ele ligado que podia ter alguma coisa de áudio, mas ele não imaginou que tivesse vídeo. E a moça abriu a blusa. Estava escrito salve, né, que é a comunicação, em cima do corpo dela aqui. Aí quando ela saiu, demos voz de prisão aos 2 e o Marcola estava preso de novo, né? Ele ficou bastante irritado. Inclusive essa cena tá num filme brasileiro que eu não considero de boa qualidade, aquele tal de Salve Geral, né? Então, o crime organizado hoje, ele controla empresas de ônibus, combustíveis, restaurantes, lavanderias, efetivamente. Então, eles já estão lavando dinheiro, já estão na última fase da lavagem de dinheiro, ou seja, eles conseguem dar licitude a muitas dessas operações. Agora, Emílio, uma coisa interessante. O Daniel, hoje, esse roubo das malas lá, por exemplo, em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, existem empresas terceirizadas que vão transportar a sua mala do check-in, onde você despachou, até a aeronave. Certo. Nesse trajeto, existem pontos cegos do aeroporto. Câmeras. Não tem câmera. Então, ele está sem a vigilância. Esses funcionários, então, trocam a etiqueta das malas. Tem droga. Não, ele põe outra mala. Foi o que aconteceu com as meninas. É outra mala. Ele tira a etiqueta. de coisa também. Então, ele tira a etiqueta. E põe numa mala dele. Coloca uma mala com droga e despacha. Muito bem. Sabe quanto o PCC, como o Blatt colocou, paga para cada um desses meninos que eles vêm de ambientes vulneráveis, locais vulneráveis mesmo, e lá eles vão trabalhar. R$40 mil por mala. 40 pau por bom, hein? 40 pau por Salário mala. bom. Salário Delari bom. gostei. Bem remunerado. Agora, uma dica que é importante, só para dar uma dica. Pega o celular, fotografe a hora que você está despachando a mala, o peso da sua mala que aparece no visor, o peso, e procura colocar mais de uma etiqueta, dificultando essa ação. Mas como é que você vai explicar em alemão isso? Então, O problema é a hora que você chega lá, o cara tá com a mala de 40 quilos de mas aí cocaína, ele fala, ó... Não, pô, você frutos acaba explicando, mas não tem como explicar. quanto mais elementos você tiver, De prova, né? mais cedo Não, mas você isso aí sai quem tem que pagar é a companhia aérea. A companhia aérea não quer pagar. Eu não tenho dúvida nenhuma mas é disso. concessão, isso aqui, a concessionária que tem o poder de fiscalizar e a própria Polícia Federal. O que eu não entendo nos aeroportos é o seguinte, o pessoal põe lá os cachorros e tal, rastreia a mala tal, pega o sujeito. Ao invés de fazer uma operação inteligente, ou seja, deixa o cara chegar no aeroporto de destino, obviamente, conjunto com a polícia local, fazem, obviamente, a investigação, seguem o sujeito e pega todo mundo. Então, mas deixa eu entender Isso não acontece. Deixa eu entender uma coisa. Eu não sei, vocês também não são o expert do aeroporto, né? Aeroporto, porque, por não. exemplo, o que eu não sei se são todos os casos assim. As meninas vinham de Goiânia. Quando você vai de Goiânia, você faz uma escala em São Paulo. Vou pra Goiânia. E você não, a sua bagagem, ela já vai direto. Você troca de aeronave. Você só não, você vem, espera, você vai embarcar outro. Em outra aeronave. Mas A mala você não põe a mão. Mas a Já mala foi. você não põe a mala mão. já tá Já É, foi. então a treta tá aí, tá no Nessa baldeação. É Veja isso. bem, se você vai tá na trocar de conexão, aeronave, tá na conexão. Se você vai trocar de aeronave, É a turma tua da mala conexão. vai sair de uma aeronave para outra. É, você nem encosta nela mais. Isso. Agora tem uma coisa, eu vou falar até como ex-secretário de Defesa do Consumidor e presidente do PROCON.
A responsabilidade é solidária. Eu ia pra cima da companhia e da empresa terceirizada também. Pedindo indenização por danos materiais e danos morais. Mas os caras não pagam. Tem advogado Mas o que bom. aconteceu com as meninas? O que aconteceu com as meninas da Alemanha? Pagaram? Alguém pagou elas? Primeiro lugar, ia tomar uma multa de 12 milhões de cara e ainda tomar um processo de indenização por danos morais. É isso que se espera do Procon. Mas ó, quem é o advogado da Latam? 12 milhões vai pra Procon. Deve ter uns puta advogado da Latam. Pode falar, não paga, nós né? multamos o TikTok, multamos o Apple, pagaram tudo, multamos o Samsung, entramos com ação. Tem que entrar com ação, não adianta. Você falou tem que dar um calor nos caras. Mas você falou que tem pontos cegos no aeroporto. Não é tão mais fácil pôr câmeras e resolucionar isso? Câmera não é um negócio tão caro e nem tão tecnológico. Mas estão fazendo isso? Só fazer um break pro Reginaldo? O papo tá bom. Um breakzinho pro Reginaldo. Então, um break. Estamos aqui com o Fernando Capês e o Dr. Blatt. O Dr. Blatt não tem rede social. Não quer ser achado. Lógico, né, doutor? Não só por isso, mas analista do Marcola. Ele gosta de fazer happy hour, Emílio, também. Ele tá na lista do Marcola, vai ficar fazendo live. Break, arroba Fernando Capês. É o nosso querido Capês, que está aqui também na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. E a gente continua nas plataformas. Vocês têm mais perguntas? Não, eu queria saber. Professor, eu queria saber. O senhor falou a respeito. Por que a polícia não vai ser? Porque é por conta de quê? De efetivo de polícia? Essa questão de se aprofundar. Rastrear nos aeroportos, Sim, etc. São, na verdade, são acordos, tratados internacionais. A gente fez muitos tratados internacionais para investigações do Ministério Público de São Paulo, com o Ministério Público Suíço, americano, etc. A mesma coisa poderia ser com relação ao combate às drogas, né? Ou seja, eu acho uma política estúpida. Você prender o sujeito, você não sabe para onde foi. Então, de repente, você continua instigando, estimulando indiretamente que alguém leve essa droga para o destinatário final. Boa. Então, não sei. Olha, falando em droga, vocês não abordaram o K9. É assustador o que está acontecendo com essa droga. Parece um zumbi. Não vão fazer nada com esse K9? Não tem nenhuma... Vão usar, né? Estão usando muito. Não, mas é muito triste. Cara, as imagens são assustadoras. Vai fazer com o K9? Vai fazer? Vão usar. Campo policial. É porque a imaginação e a criatividade dos traficantes e dos usuários, ela vai muito além do poder público. Só é considerado droga o que está numa portaria do Ministério da Saúde. Então eles ficam mudando o princípio ativo para tentar chegar a um princípio ativo que não consta lá. Tem droga nem é catalogada, Você né? não consegue processar por tráfico, porque tráfico é traficar droga. Só que o que é droga? É o que está numa relação da ANMED, o departamento do Ministério da Saúde. Se não está lá, não é tráfico. Então, mas você vê, né? Eu tava lendo, parece que foi em Singapura, o cara tava com 1 quilo de maconha. Condenado à morte. Indonésia, Malásia... brasileira agora, não tem? Mas imagina se é o sujeito que tem a mala trocada aqui. Nossa, imagina. Você entendeu? Você tá indo lá pra Indonésia, ainda bem que a passagem é cara. Sim, e é longe. Os caras não vão, e é muito Executaram longe. um surfista lá faz uns 5, 6 anos atrás. Mas você acha que isso também resolveria ou só iria aumentar o valor da droga para você comprar? Não, isso pode criar algum tipo de inibição, mas o criminoso, quando ele vai praticar o crime, ele não acha que vai ser pego. Ele tá olhando a vantagem que ele vai ter. Então, mas nos Estados Unidos, quando fizeram o DEA, quando criaram o departamento que, falaram guerra às drogas, a única coisa que aconteceu, a droga subiu muito de valor, mas continuou mesma coisa quando você acha o valor da corrupção. Nenhuma dessas organizações criminosas funciona se não tiver gente do staff estatal envolvido. Então é juiz, promotor, delegado, fiscal, o moço da esteira, o cara que cuida do motor do avião, enfim, no Porto de Santos, enfim, é muito complicado. E, o combate ao crime organizado, ele envolve essencialmente o combate à corrupção. Enquanto existir corrupção, nessa larga escala, hoje o Brasil, sei lá, às vezes eu fico meio frustrado, né, porque a gente trabalhou em tantos casos aqui em São Paulo, mas muitos casos. Eu tenho 30 anos de Ministério Público, né? Sempre na trincheira, né? E apanhando bastante também. A gente percebe que é enxugar gelo. Às vezes você consegue bons resultados em primeiro grau e isso é revertido em segundo grau ou em instâncias superiores. Então, o que precisa mudar, efetivamente, é esse conjunto de leis, a forma em que os tribunais estão julgando. Não estou fazendo nenhuma crítica direta a quem quer que seja, mas é o sistema que acaba favorecendo a corrupção. Tem uma coisa que eu acho importante. Se não tem usuário,
não tem traficante. Tráfico é comércio. Então, ainda tem esperança que vão se desenvolver métodos que criem intolerância absoluta a determinadas drogas. Isso aí vai diminuir. Da droga. Vai mudando de droga, mas você tem que criar algum tipo de prevenção. Primeiro, a prevenção em casa. Trabalhar a mente. Esse é o campo de batalha que tem que ser travada a guerra. Primeiro, o campo de batalha da criança, do jovem e do usuário. Em segundo lugar, tentar recursos também da ciência para prevenir ou criar uma intolerância ao uso da droga. Porque se não tem o e por outro caminho, né? Se não tem receptador, não tem o cara que vai roubar o relógio. Mas aí... Alguém rouba hoje aquele toca-fitas de gaveta? Eu vou dar um exemplo. Não tem mais. Então, mas deixa receptador. Eu vou dar um exemplo. A gente ficou, Emílio, um tempo como supervisor lá do GAECO. Eu fui lá para a Avenida Rio das Pedras, que tem aquele negócio de desmanche lá. E, porra, era todo dia... tinha... fizeram uma operação ferrada. Eu fiz uma operação na época. Agora? Não, agora sim, mas demorou muitos anos. Quando a gente fez a primeira operação, eu fiquei 40 velho, contando história do passado. Fiquei 40 dias com as minhas equipes parada na Rio das Pedras. Abria uma portinha, nós entrávamos e fechávamos. O sindicato das seguradoras fez um levantamento depois dessa operação. Caiu em quase 45% o número de furtos e roubos na região leste e na região central de São Paulo. Exatamente por conta desse tipo de... Me fala uma coisa, qual foi essa operação que a Interpol fez vários países agora que pegaram coisa pra caramba, arma pra caramba? Eu vi outro dia na televisão. Eu não sabia disso não. Fizeram uma operação imensa. Várias polícias aí com... Não, na Europa, nos Estados Unidos? Não, aqui na América do Sul, aqui, operação grande. E teve a operação dos desmanches também, que pegaram as motos. Agora todo ano não, mas diz que pegaram... Sabe que é o Isso aí grande... porque também o cara... Moto, né? Porque o cara também... Porque também isso que é o problema, é que o cara vai na boca comprar a peça barata. Claro. Mas isso é... custa caro aqui no Brasil, né? A tributação, mas o cara dá porra da tributação. Mas quando você fala de droga, também tem uma questão assim, então vamos fazer receptador para inibir o cigarro, para inibir a bebida alcoólica. Não vem não. Não vem com bebida alcoólica, não. Se é o que faz mal. Deixa a cervejinha lá. E a cachaça que você toma? Aquela cachaça que você toma pra dormir. Não, eu sou contra. Eu sou contra fazer esse tipo de... Alguma coisinha tem que ter. A questão é o seguinte. Vocês acham que uma eventual liberação de drogas seria pior para a sociedade? Porque você tem um crime, você tem mortes que ocorrem por isso. Os países que liberaram não estão dando tão certo, assim. Mas como vocês veem? Estão retrocedendo. Eu acho que é perigoso fazer isso. Isso é uma medida que vai só enriquecer ainda mais as organizações criminosas e vão pegar esse dinheiro lícito das drogas, vão comprar em armas. Ele vira empresário. Vira um grande empresário do crime, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, a gente fez uma operação na Cracolândia. Eu fiquei com uma equipe 30 dias filmando, acho que o pessoal mais antigo vai lembrar, filmando o que acontecia na Cracolândia. E quem dominava a Cracolândia eram policiais do DENARC. Nós prendemos, que passavam as drogas para as prostitutas, né, que estavam ali na região, e elas repassavam para os demais. Então, quer dizer... Que é negócio, né? É um business, né? É um negócio. Maus policiais que já não estão mais na polícia. Sim. Eu não estou generalizando. Sim, claro. Nós trouxemos o Fábio Lopes aqui, muitos policiais hoje a Polícia Civil é exemplo. Eu acho que a Polícia Civil de São Paulo tem fazendo um belo trabalho. Tem feito um belo trabalho. Estou falando de muitos anos atrás, né? Da época, por exemplo, quando a gente fez a investigação, e eu atuei no caso da favela naval. Acho que o pessoal não vai nem lembrar. Lembro. Eu que fiz a investigação. E os policiais estavam ali por quê? O Rambo. Para torturar as pessoas? Não, porque ali, na Rua Naval, era ponto de droga. Então era uma forma que eles tinham de aumentar o pau, né? Aumentar o... Eu vou ficar aqui, se você não me passar mais uma grana, né? Então, acabaram sendo filmados. Naquela época a gente não tinha o recurso do celular, foi um cinegrafista amador e tal, câmera beta daquele tamanho, etc. E fez as imagens que tomaram conta do país. Então, ali, que era violência policial, tortura, etc., voltada exatamente numa investigação que tinha... O volume de dinheiro que tem esse cartel do narcotráfico é quase que enxugar gelo, porque eles vão corrompendo com o tempo as autoridades. 40 pau pro cara da mala. Aliás, não, e lá, saudade, Caio Blá. Saudade.
O fazer Caio uma pergunta. é meu primo. Caio é primo dele. Caio Blá. Faz gracinha, não. Ele vai te Vai revistar aí, fazer vai achar. gracinha Chegou tarde, amigo olha lá. lá no restaurante. Ele já Aqui me não. salvou. Ele já te prendeu, né, Fuzil? Aqui não é o meia dose. Aliás, senhores, vocês falaram, tipo assim, pô, o senhor tava na lista do Marcola, tem o cara que Fundação soltou o André Casa. do rap. Fica repetindo toda hora. Vocês que tá são na lista do promotores. Vamos falar nisso, pô. Não, mas isso Não é- lembra A falando pergunta isso. não é essa, mas tá comigo, tá, o senhor tá comigo. Obrigado. Mas, por exemplo, que tipo de proteção vocês... Porque vocês são a linha de frente que vai condenar o bandido, que vocês vão tal. Que tipo de defesa, de proteção tem o juiz, o promotor? Porque vocês parece que vocês andam sem segurança nada do governo, seja o Estado, que não dá nenhum tipo Você de é meu segurança amigo, pra né? vocês. São Judas Lógico que Tadeu. tem. É. Porque eu quero que vocês Nossa Senhora sejam Aparecida. seguros pra dar uma pena dura Eu sou, pro bandido. eu sou da opinião que botar segurança só atrai ainda mais. Eu andei com segurança Eu ando um sem tempo, segurança. porque a gente investigou uma quadrilha Eu quero ficar com medo, de Vlad. policiais Então, bichão mesmo. que entrujavam drogas para fazer um campeonato lá em Santo André para ver quem prendia mais traficantes. E aí eu fiz uma busca e apreensão na seccional em 25 viaturas e todo mundo com o mesmo tipo de papelote. A gente foi até o fórum de Santo André, tinha mais de 600 prisões com aquele tipo de papelote. Ou seja, né? Enfim. Eu vou falar uma curiosidade. Eu, quando fechei torcida organizada, eu sempre andei no meio das torcidas, nunca tive medo. Com segurança. A única vez que eu tive medo foi quando eu fui com ele fechar uma torcida organizada no centro. Aí os camelô começaram a jogar coisa em cima dele e bater em mim achando que eu tava na equipe do Blatt. Porque a gente foi pegar uma torcida organizada. Mas ele tava com processo contra a máfia de prefeituras regionais que tinham na época. E tinham organizações criminosas que controlavam esses pontos de venda Tem de muita camelôs. máfia, né? O volume de dinheiro que vem nisso Tem muita máfia, tem máfia disso, máfia daquilo. Você vai fazer um negócio. Mesmo É tudo. É tudo. Pra tudo tem uma organizaçãozinha Então não criminosa tem que jeito o Brasil? Claro que Não, tem. é. O Brasil é maior que tudo isso. O Você Brasil é maior que acha? tudo isso. Eu não acho, Eu não. o Brasil é maior que tudo. Eu não tô achando. O Brasil não vai pro buraco porque é muito maior que o buraco. Eu ia perguntar até pro Blatt se o senhor considera o Brasil um narco-estado ou tá no caminho. Eu acho que ele já está dentro Tanto, da... né? Sim, porque o PCC e algumas outras organizações, né, grandes fazem todo o percurso com as trilhas, né, dos países fronteiriços, conseguem fazer a distribuição nas cidades, controlar todas as biqueiras, ou quase todas as biqueiras, que são os points de droga, não só em São Paulo, mas no país inteiro, e ainda conseguem enviar drogas para o exterior. Então, passou a ser uma organização criminosa que, obviamente, é um representante, né, do cartel, né? Eles não têm o Mas nós domínio... somos rota do tráfico. Então, internacional. mas, Somos mas, rota. por exemplo... Passa por aqui. Por exemplo, Porto como de Santos. como é que você tem lá? Você tem na Colômbia, você tem as Farc. Mas eles foram pra As Farc- política, né? Não, Esse que é o risco. mas você acha que... Você tem as Farc Aqui ainda e não. aquela LN. É isso que eu tô perguntando pra ele. Não, então. Quando eles vão, lavam dinheiro, viram empresários com negócio E legal, começa a dinheiro, pagar vão pra custo. política, eles mandam Não é, pagar. não é só política, eles pagam. Nós somos diretores de universidade, eles pagam estudante de direito. Sim, Ser sim. com a ficha limpinha. Eles cuidam da turma. Pra prestar concurso e virar juiz, virar promotor. Então, mas por exemplo, lá na Colômbia, as Farc, elas são donas do território. Aquele território ninguém mexe. Não tem Estado, é controlado por eles mesmos. Aí que se transforma Emílio, no vamos narco-estado. entrar numa região Não é determinadas- isso? Não é isso? Tenta entrar numa favela hoje sem avisar. Hoje em dia o PCC tem regiões gente que demarcadas consegue, dentro viu? do Paraguai, da Venezuela, da Colômbia, enfim. Sem negociação, não? É muita violência também utilizada e muita negociação, né? Então, Sem negociar, por isso teve aquela polêmica toda há muito com tempo. o ministro da Justiça. Se você não tiver algum tipo de conversa, não estou dizendo que você é amigo do cara, mas avisar, olha, tá chegando aqui, é uma pauta nesse sentido, não vai ter polícia. Ah, então tá. Se não, acontece o que você vê no Rio de Janeiro. Polícia, quando entra sem avisar, é troca de tiro, metralhadora para baixo, fuzil para cima. Aí, fuzil. É, porque eles mandam, né? Então existem áreas controladas pelo Teve crime, uma- claro que teve sim. uma- A polícia pode entrar em qualquer área que ela quiser? Pode. Mas Não, elas, deve. como as áreas são... Tem que deve negociar. E tem condições. Não, ela pode entrar sem negociar. A hora que ela quiser. Só que ela entra trocando tiro. Hoje no estado de São Paulo há um controle maior no sistema penitenciário. Mas eu vou contar uma história que eu vivi dentro do Fórum Criminal da Barra Funda. Quem tem que se orgulhar também é o maior fórum criminal das Américas, né? Da América Latina, né? Circulam por mês mais de 6 mil presos. Caramba. Né? Então são muita gente. Então, de repente, um dia a gente estava lá em audiência, cadê os presos?
O que aconteceu? A juíza perguntando, a gente procurando, o PCC não deixou eles virem. Ou seja, colocaram os presos no interior do pátio e falaram, vem aqui, vem pegar, né, para escolta, né? Ninguém, obviamente, se atreveu e não teve audiência naquele dia. Ponto. Foi um recado muito claro lá atrás. Hoje já não acontece mais. Então não pode reclamar das penas, porque se quem dá não tem, fica a Deus dará, não pode reclamar então. Que situação, hein? Tá certo. Os caras já mandam, não adianta. Se um policial não consegue pegar um bandido pra depor, o que a gente vai esperar daqui 10 anos? Claro que você tem situações, o Fuzil. Delegado Boquinha. O esqueleto Fuzil, você tem situações excepcionais. Quero deixar claro que isso foi muito tempo atrás, hein? Hoje em dia essa situação não acontece mais, mas eles chegaram, obviamente, isso em 2006... em 2001, quando teve a mega rebelião, nós conseguimos espalhar o crime organizado pelo país afora, né? Colocar os líderes, né? Que estavam só em São Paulo, em outros estados. Você começou a propagar, né, a empresa do crime, né? Então, isso eu estou falando lá atrás. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, a própria Justiça, etc., o Ministério Público, estão atuando com muito mais rigor. Então, claro, essas coisas estão sob controle, né? Quando você fala que tem determinadas áreas sob controle, você não está dizendo que a polícia não tem condição de entrar. A polícia entra em qualquer local que ela quiser, faz a prisão. Acontece que se você quiser entrar numa área como essa, sendo estranho, e você não fizer uma certa conversa, uma certa negociação, você não entra no local. Essa é a questão que nós estamos falando. E existem exceções, Fuzil. O Lincoln Gaquia, por exemplo, ele está numa situação um pouco pior em relação aos demais membros do Ministério. Ele vive há 15 anos cercado pela polícia, ele não consegue andar para lugar nenhum. É um valoroso colega do Ministério Público. Que aqui do interior, né? De Presidente Prudente. E vai virar o pânico. Virar o pânico. E é uma pessoa que já ofereceram para ele ir para fora, para a Europa ou para os Estados Unidos, estudar 2 anos até aliviar um pouco a tensão. Ele não quer, continua um idealista. Então, esses exemplos também a gente tem que trazer, porque estimula, senão dá a impressão que está tudo perdido. Não, tem muita coisa boa acontecendo também, tem muita gente boa na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, no Ministério Público. Não está perdido totalmente, mas está que nem o Corinthians, né? Isso. Tá sem técnico. Botar um técnico bom, né? Tá igual o Corinthians, perdido totalmente não tá. Com todo respeito ao Clube do Remo, eu nunca pensei que a gente fosse pular, se abraçar e chorar, empatar com o Remo e ganhar nos pênaltis. Você viu? Numa fase classificatória. Que situação, hein? Que situação. Muito bem. Bom, eu queria agradecer, o papo foi muito bom. O Capê está aqui com a gente. Você também está aqui, né? Sem salário. Sim, mas com a Vamos lá. Né? Eu sou convidado, não tenho salário, não tenho contrato e venho quando sou convidado. Se vocês não me convidaram, eu não venho. Não, aqui convidando, eu venho. Não, mas você está... Desculpa que vocês estão me convidando. A gente também é assim. Você está aí com o Pavinato também? Com o Pavinato também, tá no linha de frente, tá um show o programa do Pavinato também. Demais. Tá bem, o Pavinato tá bem. E o programa que tá indo bem também, aqui é o Direto ao Ponto. Direto ao ponto, que é segunda-feira à noite, depois da novela. 9h30, né? É 9h30 da noite, com o Adalberto Piotto. É muito bom o programa também. Muito bem, queria agradecer também o doutor José Carlos Blatt. Ele não tem rede social, mas a rede social do Capês é @Fernando Capês. Capês com Z. Capês com Z e tem um negócio azul lá que é dos caras que são reais.